Boa tarde! E aí? Como é que você tá, Aninha? Vai apagar o fogo aqui hoje, né? Você me chamou de bombeiro? Estamos aí para um alerta, um abraço a todos os bombeiros. Não sei se faço uma homenagem boa para você representando aqui, porque o bombeiro tem um físico melhor que o meu, mas estamos aí para apagar qualquer incêndio. Mas ficou bem ou não ficou de vermelho, galera? Ficou Gostou? bem de vermelho, né? Ficou legal. Gosto do azul, né? Você gosta de azul? Gosto do azul, forte. Gosto de verde. Um abraço especial pro azul aí do sul, tá tudo certo. Não entendi São minha coisas... gente, eu tô dormindo no ponto aqui. Agora foi que eu entendi do que ele tá falando. Não, mas você tá me cheirando outra coisa. Ah, tá te cheirando outra coisa? É um Será que é que lavandinho que tá cheirando? Ah, você trouxe o seu também? Ai, gente, eu tava aqui. Lavandinho. Eu pedi perdão aqui pra deixar esse tablet aqui no meio aqui, porque agora tem um momento... E a não, nem Aninha, te conto. A gente já começou. O programa geralmente é assim, a gente ganha um presente no final. A gente começou ganhando o presente. E aí, eu não resisti. Vamos abrir o do Cris, né? Que é assim, a gente aproveita o presente do amigo primeiro e guarda o nosso pra depois. Falando de cheirinho, você vai entender por que a gente tá falando. O que é isso aí, Cristiano? Olha aqui, conta pro pessoal de casa. Deixa que eu cuido pra você. Lavanda intermédia. É que assim, o que eu aprendi com a convidada é o seguinte. Por favor. Os óleos essenciais têm suas funções. Sim, senhora. E eu já saquei que o óleo de lavanda é um negócio... Mostra pra gente, Tatiana. Ô, Carlinhos, conta pra gente aqui, ó. Vamos conferir uma história sobre óleo de lavanda. Provavelmente era óleo de lavanda aqui, ó. O Davi contou na internet. Falei pra minha mãe, nossa, eu dormi muito pesado essa noite. Aí ela, sim, eu pinguei um óleo essencial no seu travesseiro. E aí ele responde, a véia me dou sem mais ter menos. Sim, galera, tem alguns óleos que tem essa função de fazer a gente ter mais soninho. Ajuda e tal. E aí eu aprendi que esse aqui é o intermediário. Que o óleo de lavanda é muito sedativo, foi o que a especialista falou. Você vai conhecer ela daqui a pouco. Que legal. E o lavandinho é tipo um lavanda mais leve, entendeu? Ah, entendi. Veio a caixinha certinho. Foi um mimo. E eu comecei a cheirar a latinha, foi indo abrir e foi legal, gente. Porque hoje nós vamos falar sobre aromaterapia. Entender um pouquinho justamente sobre isso. Tá bonita aqui, essa embalagem. Tá mais leve, não sei porquê. Porque alguém me furtou, tá aqui, ó. Aqui, ó, pegando. Você ganhou o seu, gente. Não, pra cá, lavandinha, quem tem dois tem um, né? Já disse é o mesmo meu? É igual. É o mesmo, bom, porque se fosse diferente, ela justamente ia pegar. Mas hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre os benefícios de ter esse cheirinho gostoso. Tem uma profissional aqui que tem uma história de vida correlacionada com isso. Ela já perfumou o nosso ambiente com sua educação, com seu carinho. Já ela vai sentar do ladinho da sua casa. Imagina, a gente já orientou tanta coisa aqui, por exemplo, para um período super difícil, que é o puerpério. E a nossa convidada que vai participar com a gente online viveu um pouco disso, a nossa especialista também viveu um pouco disso, e de ver ali os óleos essenciais, a gente já falou de questão psicológica, de especialista para ajudar com o sono da criança, enfim, mas de óleo essencial para o puerpério a gente não tinha falado ainda. Hoje vai ser por demais, de boa, como a gente fala, trilegal de bom pro sul, tem os mineiros que falam, é bom, azul, uai. Que você gosta. Azul também, azul. Entendi, tá. Beleza. Mas tem a nossa pergunta do dia, Aninha, e aí? A gente quer saber de você, você tem alguma dúvida sobre o uso de óleos essenciais? Ou você já tem essa experiência, assim, naquele time do Testemunha de Óleo Essencial, sabe? O que eu puder fazer para converter as pessoas e trazer elas para usar óleo essencial também, eu faço. Conta a sua experiência pra gente quer saber. DDD 12 98 315 0249 é o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem. E já você vai poder perguntar o que você quiser. Eu também, porque tenho Pergunte... Me pergunte qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. É a nossa convidada de hoje, Cris, eu vou te contar. Fantástica. Ela escreveu um livro. Daquelas. Então, inclusive, você vai poder conhecer um pouquinho da história e levar um pouquinho da história para sua casa. Tudo isso e muito mais. E hoje, é claro, como todos os dias, a gente tem o quê? Hashtag. Joguinho da Velha. Luquinhas. O que será que Luquinhas vai trazer de informações pra gente? E é claro que a gente vai dar uma visita ao sul, que a gente sabe que não tá fácil por lá, estamos em oração. E você sabe dessas informações aqui no seu programa de todas as tardes. É isso aí. Vamos pro intervalo, então, antes que a gente apanhe. Tem que dar um óleo essencial pra diretora pra ela ficar mais calminha. Intervalinho, 30 segundinhos. Tati, é só pra cheirar, não pode beber, tá? A gente volta já. Bom, Tati? De volta com Entre Família, como prometido, rápido demais, mais rápido que eu pegando o presente do Cris. Eu já notei que eu perdi esse presente, por mais que eu tente, eu vou te dizer. Eu te trouxe um presente hoje. Olha só, falsidade. Peraí, eu vou dar o seu mesmo, porque o meu tá fechado. Falsidade enlatada. Falsidade enlatada. Olha, enquanto a gente briga pelo presente aqui, deixa o Lucas trazer as notícias do dia com o hashtag. Vamos chamar a vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Já estamos aqui para falar sobre o hashtag Notícia de hoje. Eu estava aqui só de olho no presente deles
Eu também queria. Deixa o Cris já de bobeirinho lá presente ali que eu pego pra mim também. Quê? Hã? Mas seguinte, pessoal. Do meu retorno aqui, ó. Me pegaram no flagra, falando do retorno da câmera ali que eu não tava me enxergando. Aí pegaram isso, o que o Cris tá fazendo aqui? Eu achei que você tava fazendo uma coreografia nova. A gente vai aprender com você então depois. Galera, seguinte, lembra que ontem eu abri o hashtag falando um pouquinho sobre o ciclone na região sul? Pois é, ele chegou e passou ali pela costa da região sul, passou por Santa Catarina e causou vários estragos. A gente recebeu até algumas fotos para cá. Segundo ali em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, aliás, 47 municípios já contabilizados prejuízos por isso. Ao menos 790 mil moradores do estado estão sem luz e uma pessoa, infelizmente, morreu. Ele já se movimentou, passou também por Santa Catarina. Tem até algumas fotos aqui que eu quero compartilhar com vocês. Essas são as primeiras fotos que foram divulgadas pela Defesa Civil. A gente tem uma outra tela aqui também, com outra região também que teve destruição. Você vê parte de um telhado aqui no chão, o carro também foi amassado aqui. Árvores também caíram por lá. E realmente isso já avançou, ainda continua hoje com menos chuva para a região, mas ele já avançou, inclusive chegou também aqui ao sudeste, inclusive São Paulo, hoje de manhã, hoje de madrugada, inclusive muito vento por lá. Hoje, vindo para cá, inclusive, eu saí do prédio da redação onde fica, eu venho para o prédio dos estúdios, muito vento por ali. Isso realmente já é também um resquício do ciclone extratropical. Vai passar por cá e também vai chegar por aqui. Eu tenho uma outra tela para mostrar para cá, como que foi a chegada. Esse aqui foi um alerta de ventos fortes que a Defesa Civil acabou emitindo, a Climatempo disponibilizou esse mapa. Queria até mostrar para você também, ó. Essa região em vermelho aqui, ó, diz que são 70 a 90 km por hora. Então, muita atenção para cá também. Aqui na região sul, temos também nessa cor aqui, ó, de 80 a 110 km por hora. Aqui na região, inclusive, tem São José dos Campos, uma cidade vizinha aqui, Jacareí. Teve a queda de uma árvore em cima de um carro de uma autoescola. A condutora se feriu. Então, a gente está vendo realmente como já está movimentando por lá. A gente também tem um vídeo, eu queria que você colocasse aqui pra gente. Durante a chuva, aqui em Chapecó. Ele não consegue, não dá. Tem até o áudio para a gente poder entender realmente o desespero das pessoas nesse primeiro contato com o ciclone. Uma placa realmente que voou, a gente vê realmente chuva, muito vento. Esses foram os primeiros momentos da chegada do ciclone. Isso foi ontem. Durou toda a madrugada também. Hoje ainda tem bastante chuva por lá, vários alagamentos. A gente acabou falando também sobre a questão de quantas pessoas foram afetadas. Os números que eu passei para você é até o momento de agora. Eles estão sendo atualizados constantemente, realmente passando como foi o estrago deste momento. A gente continua falando sobre isso, mais informação, eu volto a falar um pouquinho sobre realmente o ciclone. Agora tem uma outra notícia para você que ontem também ainda continuou na região sul. Um avião derrapou na pista do aeroporto de Florianópolis depois de pousar. Era um Airbus A321 da Latam, ele tinha 172 passageiros e felizmente ninguém se feriu. Temos também um vídeo para cá que vai mostrar ele bem aqui em cima, ó. Ele chegando, já tinha pousado, mas derrapou na pista. A pista estava molhada, chovia também no momento. Ele só realmente parou no canteiro. A roda realmente afundou ali e felizmente ninguém se feriu. O aeroporto teve que fechar para pousos e decolagens. Ficou aí quase 24 horas fechado, realmente causando alguns transtornos. Hoje já voltou à normalidade. E felizmente, realmente ninguém se feriu nisso. Agora tem uma outra notícia que eu vou dar para você, queria muito compartilhar, eu estava lendo sobre isso. Eu falei, essa eu preciso levar para o hashtag, porque é o seguinte, ó. A cadela Belly ganhou um prêmio de Pet do Ano no Reino Unido, depois de ajudar a sua dona no parto. A Belly é uma cachorrinha de assistência que acaba ajudando. A sua dona tem autismo e também de ansiedade. Ela entrou em trabalho de parto e a cachorrinha percebeu toda a ansiedade da dona ali, realmente uma certa agitação, e ficou do ladinho dela até chegar realmente o socorro e foi até o hospital. Só que no hospital, o que foi legal é que os médicos permitiram que a cachorrinha ficasse junto durante o trabalho de parto, do ladinho da dona. A gente tem essa foto aqui, o bebê, a cachorrinha aqui, que é assistente dela. Foi muito legal, a gente vê realmente como os animais têm um amor pelo... Eu não tenho pet, já tive, aliás, eu tive cachorro, mas eu não tenho. Eu sei que a Aninha tem o Jared, né, eu tenho um gatinho. O Cris também tem pet, né? Eu tenho, mas é um nome muito másculo, eu vou falar pra você, que é Segura. Babalu. Segura essa. A Babalu, inclusive, foi pro pet hoje. Qual que é a raça? É Shih Tzu. É uma Shih Tzu. Eu só disse assim, os pelinhos no rostinho aqui assim. em casa, Babalu jamais ficará no sofá.
jamais subirá na cama. E hoje eu pergunto, cadê a Babalu que não veio dormir até agora? No sofá, né? É. Um Tá vendo? clássico, não quero saber de bicho nessa casa. E aí quando vê, tá no braço, dormindo junto. Esse é lambendo a muito cara. o meu pai. Eu lembro quando minha mãe adotou um cachorrinho que estava ali na rua, foi abandonado. Meu pai, não quero cachorro nenhum em casa. Não vai... O cachorro não se livrava do meu pai, sempre pra lá e pra cá. E quem mexesse com o cachorro ia se ver com o meu pai. Sempre foi assim. Aquela pessoa que fala, não quero bichinho em casa, é a primeira realmente a amar demais o pet. Mas bem legal essa notícia aqui. Eu resolvi trazer pra vocês, falar um pouquinho desse amor de pet. Sempre é legal de falar um pouquinho sobre pet. E lembrando, quero até compartilhar com você, a gente vai ter mais pet aqui no hashtag. A gente vai trazer mais notícias. Eu sei que você de casa gosta bastante disso, então pode deixar que a gente vai garantir e compartilhar com você. Quem sabe você também, nesse meio tempo, mandar pra gente, tá certo? Agora tem uma outra notícia que eu cheguei até pertinho de vocês aqui, ó, porque Ô, Lucas. a gente tem muita informação, a gente sempre traz, a gente falou sobre casos, eu fico sempre de olho em tudo que tá acontecendo. Eu vou até sentar assim, minha mãe Por se favor. fazer, ela me xingar, não vai sentar na Não beira do senta sofá, no não sei o braço do quê. sofá. Mas a gente falou um pouquinho ontem sobre a questão da academia, o Cris falou que foi pra academia, e falou o seguinte, será que, a gente falou naquela questão, será que ele vai realmente pegar essa ideia, acordar cedinho e ir todo dia? Ele foi. Eu tenho as minhas Gente, fontes. o hashtag não tem só notícia. Eu tenho as minhas O fontes. hashtag faz milagres E também. foi, o carinha foi. Quem você foi? Alguém te mandou foto? Eu tenho fontes, Não, eu tenho presta fontes. Eu atenção, a gente tem consegui um nossas fontes. vídeo Olha lá, ó. de ontem ainda. Olha aí, rapaz. Mas, ó, o só pra poder flagra. comprovar pra você que Aham. sim, ele está indo, tá frequentando da academia. Tá fugindo, eu tô vendo ali, na verdade, Eu as vou imagens dizer são que do Ele foi Cris só fazer fugindo esse da vídeo academia. realmente pra garantir a mídia do dia, realmente garantir as redes sociais. Eu- Tá depois, ó, entendendo que você não pode confiar em Vazou. ninguém, que você não tá seguro em lugar nenhum, né? lugar Rapaz, nenhum. quando você Desde pensa dia. que não tem alguém aqui, ó. Eu já tenho câmeras aqui dentro, mas isso mostra que estamos no final dos tempos, né? Algumas coisas estão se cumprindo aí. Não, no final dos tempos Que é o fato bom. de você tá indo na academia, Exatamente, né? então esse é o então, fato. tá bom. Esse é o fato, porque já pensou? Os milagres. A gente tá de olho. Se até eu tô na academia, rapaz, isso mostra que muita Não, coisa tá mudando agora, nesse ou o planeta. Cris fica fitness, ou ele nunca mais fica, porque com o Brasil inteiro cobrando, gente mandando vídeo pra gente se tá vendo o Cris ou não fazendo exercício. Vou fazer o meu papel de trazer aqui, Agora pra você sai. poder compartilhar Hashtag com você que tá milagre. dando. Hashtag milagre. Não, mas vou dizer Hashtag aqui, ó, vou milagre. dizer uma coisa pra você. Já tem uma alimentação saudável, faltava só exercício, cada um tem sua luta. Mas obrigado pelo apoio de vocês, não sei se eu apoio a corneta que vocês estão dando. Fã ou hater? Eu tô aqui pra cobrar. Não dá pra saber. Mas eu não sabia que eu ia virar manchete Você do virou. hashtag, aqui, Você virou. notícia. Tudo que interessa o público do Entre Família vira notícia no hashtag, nem que seja o Cris na Conte academia. comigo, conte comigo que eu trago aqui a informação pra você, deixar você por dentro disso, tá? Dentro de tantas notícias, claro que essa eu ia trazer. Ficou tanto conversado ontem sobre isso, falei, será que vai vingar? Será que ele vai realmente ir pra academia de madrugada? Porque você vai de madrugadinha, né? Na verdade a gente acorda ali, né, 5 da manhã, então a gente chega cedinho, por quê? Porque aqui a gente chama de devocional, né? A gente tem uma reflexão que as pessoas que cedinho estão aqui às 7h30, então tem que dar tempo, né? Tomar um banhozinho, porque a academia só abre às 6. Então a gente tem que chegar um pouquinho antes, então tem que acordar um pouquinho antes, porque tem filho, tem esposa que está junto para cuidar do bem vai maior. todo mundo, a vai família todo toda mundo. fitness, Família arrasou. Buscapé Arrasou. em prol da Muito saúde, estamos lá. Ó, parabéns, viu? Orgulho, viu? Muito bom. Será que tem algum óleo essencial para quem está começando a vida fitness? Óleo essencial para ganhar massa muscular? Não, assim, ó, hoje Vamos pergunta. descobrir daqui a pouco. Quando eu estou na academia, que eu estou produzindo óleo lá. Mas não é um óleo essencial, não. Não, óleo sebo Aqui, na cara, ó, né? O aqui, sebinho. ó, o óleozinho do cabelo, mas dá tudo certo. Vamos lá. Aqui que a gente vai ter o melhor óleo possível. Gente, esse presente eu já Não, amei. já. Eu gostei demais. Já guardei o meu aqui do lado. A nossa convidada já tá aqui, esperando a hora que a gente vai deixar ela falar, né? Porque esses apresentadores falam demais. A Natália já tá aqui com a gente e ela vai conversar com a gente hoje sobre aromaterapia, sobre óleos essenciais e de que maneiras a gente pode usar. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai poder conferir tudo isso. Não sai daí, não. Muito bem, estamos de volta. E se TV tivesse cheirinho, você ia poder compartilhar aqui, ó. Compartilhar o cheirinho que está no potinho aqui, ó. Que pena que a gente não pode compartilhar com você, mas você pode desfrutar do conhecimento para que você possa comprar certinho, saber, Cris, o que é realmente essa questão da aromaterapia? Como que funciona essa questão? E alguém que está desfrutando de um cheirinho gostoso pode até relaxar. E olha só o que está acontecendo com a nossa apresentadora. Sai do personagem. Ô, mas vou te falar, é que assim, gente, não sei se você reparou aí em casa, mas tem uns 3 dias que eu tô meio dor de cabeça, enxaqueca brava. E aí o Cris me deu um remédio, mas daqueles que derruba até elefante, sabe? E aí é um até que bota embaixo da língua assim, ó. Sublingual. É. Daí eu tô assim meio
E aí a convidada me trouxe esse óleozinho, que, cara, relaxa mesmo. A gente sente o cheirinho assim, já dá um... E se eu deitar? Realmente funciona. Vamos aproveitar que a gente já está fazendo boa propaganda do produto e apresentar a Natália, que está aqui com a gente. Nath, bem-vinda. Obrigada. A Nath, gente, tem experiência com aromaterapia desde a adolescência, né? Certo. Mas foi ali com a gravidez e o puerpério difícil, você pode contar mais pra gente. Você se aprofundou mais nesse mundo e os óleos essenciais te trouxeram o conforto, o conhecimento sobre essa área também te ajudou nesse período. Bem-vinda, Nath. Bem-vinda. Tô nervosa, gente. Desculpa. Obrigada pelo convite. Mais uma vez, uma alegria para mim estar no canal falando de algo que eu amo tanto e que mudou de fato a minha vida. Eu tive meu filho em 2015, 2016, né? Ele nasceu no ano de 2016 e não sei se todo mundo lembra, foi a época do Zika vírus. Então foi um momento de muito medo e foi uma gestação nada tranquila. E eu queria ter um parto natural, busquei apoio, informação, um médico, e o Enzo ficou pélvico, que é sentadinho. Então, assim, o parto normal já estava descartado. Eu surtei. Nossa. Surtei, falei, eu não vou conseguir, tá tudo errado. E na gestação você sempre tenta buscar as ferramentas mais saudáveis possíveis para te ajudar com aquele momento, né? E conversando com uma colega do trabalho, que eu sabia que ela conhecia os óleos, mas era alguém de marketing, eu trabalhava na indústria, ela falou, tem alguns óleos que podem te ajudar nesse momento, me apresentou mais alguns óleos e aquilo me ajudou muito. Assim, grávida, ansiosa, num momento onde nada racional faria muito sentido, porque grávida não costuma pensar muito, né? Os hormônios pensam pelas mulheres nesse Exatamente. período. Os óleos ajudaram. E aí, no trabalho de parto, eu enjoei muito. Hoje, como doula, eu sei por que isso acontece, mas eu tive muita náusea, muito. E aí, a minha doula chegou com um olhinho de hortelã-pimenta. E ela falava, Nath, inala isso. Eu falava, gente, isso aqui tem alguma coisa errada. Como que isso aqui funciona? Eu queria, poxa, estava super nauseada, queria vomitar. E eu inalava o óleo e passava. E aí, aquilo vai acendendo uma luz, né, do pera. Mas como que esse cheirinho funciona? O que esse cheirinho faz? E eu comecei curiosa a ler sobre o tema, estudar um pouquinho. Quando o Enzo nasceu, Enzo era um clássico bebê que não dormia. E aí, o que você faz? Google, óleo essencial para o bebê dormir, né? Peguei um óleo de camomila, acho que era camomila romana, peguei umas 15 gotas, não tinha ideia nenhuma do que eu estava fazendo. Passei da barriga, não, passei nele direto, da barriga do... Foi a pior noite, Ana, da vida dele. Gente do céu. Então, assim, a camomila super sedativa... Você estava esperando o testemunho aí agora. Não, as 15 gotas fizeram a criança dormir 3 dias, não. Totalmente errado. Eu até liguei na época para minha amiga aromaterapeuta, ela falou, não, Nath, não é assim, para, vai estudar. Falei, tá bom. E aí eu comecei a me aprofundar. Comecei a ler, comecei a estudar sobre o assunto. Ele começou a dormir um pouquinho mais e a gente começou a entender como é que os óleos funcionavam para ele, porque é tudo, né, uma terapia muito individual. E eu fui me profissionalizar mesmo. Fiz a formação em aromaterapia, estudei em diversas escolas diferentes para conseguir me especializar nessa área que hoje eu amo tanto. Que legal, gente. E outra, a gente tem tanta distância de algumas coisas. Aqui no programa, várias questões da minha vida foram quebradas e é sempre através do conhecimento, né? O conhecimento liberta, é uma bênção. Eu queria te perguntar, se a gente fosse dar os primeiros passos na aromaterapia, quais são os benefícios? A gente fala agora sobre relaxar e tal, porque a gente tem uma ideia, quando a gente fala de óleo, tem a ver, parece com cosmético, a gente fala assim que tem a ver com perfume, lembra da França que tem alguns perfumes que são mais à base de óleo e tal, mas aí quando a gente vê uma terapia, algo que vai te relaxar, que tem um outro contexto, usando um sentido também do ser humano, se a gente fosse resumir assim, para alguém que está começando os primeiros passos, quais são os benefícios e como a gente constrói? Nath, conta pra gente um pouquinho os benefícios da aromaterapia. É muito curioso porque a maioria das pessoas pensam, né, os óleos relaxam e tudo mais. Tem óleos que estimulam. Tem óleos que podem, inclusive, ajudar num pré-treino. Você estava comentando que você, às vezes, fica com preguiça de ir para academia. Tem óleo que pode te ajudar nesse momento, porque os óleos, eles vão, cada um, com base na composição química deles, funcionar de uma forma dentro do nosso organismo. Então, ainda que seja uma questão aromática, e pela nossa razão fica difícil entender como que um aroma vai entrar no meu corpo e vai mudar uma sensação comportamental minha, né? E aí, dentro desse processo químico, a gente consegue entender um pouquinho como eles funcionam. Mas eu também não gosto de passar para esse lado muito técnico, especialmente quando a gente pensa, tá, mas então eu não posso usar, então eu tenho que ficar com medo de usar. Não, eu sempre gosto de sugerir para as pessoas que comecem pelos óleos mais básicos, né? Conheça uma lavanda,
uma laranja. São óleos que, inclusive, a gente vai ver aqui ao longo do programa, que a produtora, acho que pediu para eu trazer, que são óleos seguros, que são óleos bem coringas, assim, para ter. Nem todo mundo, talvez, goste de um aroma de um óleo super diferentão. Mas a lavanda, a maioria das pessoas, pelo menos vai reconhecer o aroma. Então, a minha sugestão é sempre perceba qual aroma te agrada, né? Não vá porque, este óleo promete relaxamento. Você gosta daquele aroma? Aquilo te faz bem? Né? Tem muito no emocional e a aromaterapia ela é muito subjetiva, é um processo terapêutico importante. Acho Nath, que essa seria a minha principal dica. A gente já descobriu como não fazer, que é não passando 15 gotas na barriga da criança. Não, isso não, por favor. Qual que é o jeito certo de fazer? Eu vi que você trouxe algumas formas ali, né? Tem rolon, Trouxe. tem de passar. Tem gente que pinga na mão, faz assim e cheira. Qual que é o jeito certo de usar Vamos o óleo lá. essencial? O que é o óleo essencial? Ele basicamente é esse frasquinho aqui, que é Que a o gente mesmo ganhou. que vocês têm. Esse aqui é o de cardamomo, tá? Então, ele é uma substância extraída direto da planta que é super concentrada. Alguns óleos eu posso pingar na mão e pingar uma gotinha ou duas, dependendo, e fazer essa conchinha que você falou que todo mundo acaba vendo? Posso, mas nem todos os óleos eu posso fazer isso. Por quê? Porque alguns óleos são mais agressivos mesmo, eles têm umas características de pinicar a pele, de machucar um pouquinho por característica da planta, e porque algumas pessoas têm a pele mais sensível mesmo. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode partir para os rolons, que são opções bem versáteis. Às vezes as pessoas falam, mas eu não consigo carregar um frasco enorme de óleo vegetal. Então, os rolons, eles são alternativas bem práticas para as pessoas poderem colocar o óleo essencial e o óleo vegetal, para ele já estar diluído, e de repente, ou fazer o mesmo processo de inalar, ou até passar nas regiões de pulsação, que a gente chama que são lugares do nosso corpo que a gente tem uma absorção mais... Geralmente é onde a gente passa o perfume também. Exatamente, são zonas mais quentes. Quer experimentar? Eu quero. Esse aqui é um que eu trouxe que é uma delícia, que ele é um blend que a gente chama, né? Uma sinergia de noz moscada com bergamota e... A bergamota é a tal da tangerina? Não, na aromaterapia não é. É diferente? É diferente. Olha que delícia, Sabe por quê? Cris. Porque a bergamota é gaudéria, é do sul. Mas é azul ou é vermelha a bergamota? Não, Olha que cheiro bom. a bergamota da aromaterapia é uma planta, um cítrico verde que vem lá da região da Itália, que é o cítrico mais nobre que existe, né? Ela é um cítrico bem diferenciado. Nossa, Nath, que delícia. E aí eu ia te perguntar só uma coisa, antes da gente trazer mais alguém aqui para contar os benefícios dos óleos essenciais. Você falou sobre, o óleo já está diluído. Então, é assim, umas gotinhas do óleo essencial... Com um montão de óleo vegetal. De óleo vegetal, tipo óleo de coco. Tipo óleo de coco, tipo óleo de amêndoas, óleo de semente de uva. Perfeito. Azeite extra virgem é um carreador de óleo essencial. Ai, que legal. E olha, Cris, tem mais gente aqui para contar sobre a experiência que viveu com óleo essencial. Chama pra gente, vamos acrescentar aqui, porque hoje, meu querido... Hoje, minha querida, você que está em casa, vai entender um pouquinho mais aqui. dos benefícios. Carlinhos já tá trouxe na pra tela? gente. Quem está com a gente, Aninha? Quem está com a gente é a Eliana Regina Ribeiro. Ela é empresária e já tem um tempinho aí que a Eliana foi introduzida nesse ambiente de óleos essenciais. Foi sua filha, Eliana, que te colocou nesse mundo? Isso mesmo. Conta pra gente um pouquinho como é que foi. Da minha filha. E como é que foi isso daí? Por que você estava precisando? E ela disse assim, mãe, é isso aqui que vai te ajudar. Então, na verdade, foi com a experiência que ela teve com o meu neto, né? O meu neto tinha problema de sinusite, asma, e as minhas netas, né, são gêmeas, elas tinham problema de dermatite. E ela fez vários tratamentos, não resolveu, e uma terapeuta indicou para ela os óleos essenciais. Mas foi muito rápido o meu neto parar de usar a bombinha, e as meninas melhorar muito a pele delas, né? E eu não acreditava muito nos olhos. E vendo a cura das crianças, melhorou muito mesmo. Inclusive a minha filha, o emocional dela e tal. Aí eu fui conhecer. E a minha filha me deu de presente um lavanda. Olha aí, igual a convidada contou que a Nath contou pra gente, que é um óleo assim que é bom para introduzir as pessoas, né? Pro comecinho. É muito bom. Ele é muito bom. Inclusive, eu usei no primeiro dia. Eu coloquei 5 gotas debaixo da língua. Eu não sabia. Eu dormi até o dia seguinte, meio-dia. E foi na época da pandemia.
E foi na época da pandemia, onde a gente estava todo mundo muito inseguro, né? Com tudo, então eu não dormia, enfim. E aí comecei com a lavanda. E eu amei, o resultado foi muito bom, meu esposo também começou a usar. E aí a minha filha falava, mãe, vai pesquisar, procura entender um pouco dos óleos, né? E eu fui pesquisando a respeito, vendo alguns depoimentos, e ela foi me presenteando com alguns. E aí começou a fazer parte da minha vida. Eliana, eu vou te perguntar o seguinte, eu achei muito bacana, porque aqui nós temos, se fosse uma conversão, né? Nós tínhamos duas céticas aqui pelo conteúdo, mas o que acontece? Foi justamente o resultado verdadeiro, foi uma experiência que você teve dos benefícios. E aí, mais uma vez, esses benefícios, eles só vêm atrelados a conhecimento. Porque, tipo, tanto a Nath quanto você foram buscar conhecimento para entender o que cada óleo, né? Porque, como a Nath colocou, a lavanda é um coringa, até para você ter uma entrada e tal. Aí eu pergunto para você, qual foi o seu caminho do conhecimento, né? Porque o pessoal de casa, olha, a Nath foi assim, quero saber um pouquinho, porque eu quero aqui em casa também procurar, ter esses benefícios. Qual foi o caminho que você fez a busca do conhecimento? Então, primeiro eu comecei pelo Google, né? Aí você põe lá, óleo essencial para ansiedade. Aí você coloca, vai ler a respeito, quais óleos essenciais eu posso ingerir. Porque pôr no difusor, você sabe que é a maioria, né? E aí, conforme eu fui tendo algumas questões, eu ia no Google e procurava. Aí eu comecei a falar, eu conheci uma aromaterapeuta. Legal. E através dela, após uma sessão com ela, ela me passou alguns óleos que seriam bons e fez sentido para mim, os óleos que ela me passou no momento. O uso de óleos... Eliana, o uso de óleos para dor de cabeça também reduziu a quantidade de remédios que você tomava? Olha, reduziu 90%. Eu tomo para dor de cabeça, eu tomo para digestão, que eu tenho problemas tinha, né? Eu não tenho mais, eu falo que eu não tenho mais gastrite. Eu comecei a usar o óleo para gastrite, para digestão. Eu trabalho com muita gente e acaba que depois da pandemia, né, muita gente começou a ter problemas de você não conseguir se concentrar, né, o medo, a ansiedade. Eu comecei também a usar um óleo para concentração. E ele ajuda muito, sabe? Eu fico muito bem. Mas um dos pontos que eu procurei foi Google e uma aromaterapeuta que me auxiliou muito. Aí fez mais sentido os óleos. Eu fico perguntando para você, o quanto que naquelas conversas, né, com outras pessoas que estão passando por isso, você também já foi fonte de conhecimento. Sim. Porque eu acho que não é algo tão exposto, né? O pessoal, tem muita gente que não conhece, eu mesmo. Eu trabalho com mídia agora e até a gente se sente envergonhado, porque eu gosto de coisas naturais, amo chá, gosto, e agora estou me surpreendendo com isso. Eu tinha uma outra ideia, antes de ter essa pauta, do que era a aromaterapia. E as pessoas, quando falam com você, eu acho que devem vir, por falta de conhecimento, Eliana, com o mesmo ceticismo, né? Sim, só que aí eu mostro que eu sou o exemplo, né? Eu sou o exemplo. Aí quando eu falo dos óleos, eu falo com propriedade, porque eu uso, meus netos usam, minhas filhas usam, o meu esposo, na verdade, eu acho que, sem menosprezar os homens, tá? Mas eles, às vezes, são mais difíceis de entrar nessas é mais difícil de convencer. Para convencer é mais difícil. Mas aí o meu esposo também começou a inserir na vida dele os óleos. Nossa, na verdade, toda a família. E como eu disse, eu trabalho com mais pessoas, né? E eu sempre passo para o pessoal que vem aqui no meu trabalho, para a equipe do nosso trabalho, todo mundo usa o óleo, mas porque eu falo com propriedade deles. Muito eu bom. Falo por conhecimento. Muito bom, Eliana. Muito obrigada por ter compartilhado aí a sua experiência relacionada aos óleos essenciais. A gente que está aqui, de repente, te representando, porque você está assistindo a gente meio cético, igual a Eliana era, igual o Cris está aqui. Eu estou encantada, assim, descobrindo um montão de coisa, e você também. Obrigada por ter participado. E quando você coloca ele à noite para dormir, sabe, fica aquela fumacinha no quarto, aquele cheirinho maravilhoso na casa, é muito bom. A minha vida realmente se transformou nos óleos essenciais. Fantástico, muito bom mesmo. Obrigada, Eliana. Eu que agradeço a oportunidade.
Não, sensacional. Achei super Adorei simpática, saber. falou com propriedade, achei muito bacana que ninguém aqui tapou o sol com a peneira. Falou, olha, para mim eu tinha uma dificuldade, mas depois a minha filha me deu um presentinho e eu vi no primeiro momento o benefício. É isso aí. Ah, eu fui buscar no Google, depois eu fui buscar uma profissional da área para realmente me direcionar, para que eu possa ter uma referência especial. Eu acredito agora, aqui nós estamos com uma profissional da área que estuda, né, em vários lugares e tal. Quando você tem uma profissional, né, acessível, e você falou algumas palavras que me chamaram a atenção aqui, Nath, foi, olha, se a pessoa, você tem uma empatia com o gosto da pessoa, porque as pessoas não vão através de você apenas por uma fórmula, mas Sim. cada pessoa tem um contato específico. Já a gente vai falar sobre isso, sobre essa questão de cada um ter uma conexão com A gente vai testar também suas habilidades de olfato. Saber se você é bom nisso. Você sabe que eu perdi um pouco disso, né? Faz um tempo já que eu tenho 30% só, mas funciona bem Então você também. de casa vai se divertir, enquanto eu e o Cris passamos vergonha, dizendo que o cheiro é de uma coisa, mas na verdade é de outra. Enfim, vem aí o próximo bloco, não sai daí não. Já estamos de volta com o nosso Entre Família, que é agora, é aquele momento. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre a dinâmica, ter um pouquinho de cheiro? Ver esses dois passarem um pouquinho de vergonha, que é o que a gente gosta muito. Eu, pelo menos, gosto bastante de fazer isso daqui. Eles já estão aqui vendados, sentadinhos, bonitinhos. Não tem ideia do que vai acontecer, né? Aliás, sabe que realmente vai vir aqui? Vocês vão tentar acertar o aroma Não, que tem eu quero falar uma coisa. Eu Tá trabalho liberado. nesse programa desde que ele surgiu, né? E eu fiz muito o Cris e a Carol, depois o Cris e a Suzane passar vergonha. Agora eu tô um pouco arrependida. Eu acho que chega, O né? jogo virou. O jogo virou, não é mesmo? O mundo gira, hein? Não, ele O mundo capota. gira, não tem como você... Eu escrevi, o mundo gira, e o mundo gira e quem gira o mundo é Deus, hein? Não, e Ele começa sabe. pelo fato que estão amassando meus cachinhos. Ou você cacheada do outro lado. Você tem empatia por mim, né? Depois que ficar a linha aqui, você vai saber por que é. É o elástico da venda, mas vai lá, tudo bem. Não Seguinte, passa vergonha. galera. Vou aqui, ó, eu tenho aqui alguns aromas meio que pra esse lado, tá tudo separadinho por aqui, nossa produção. Yasmin mandou bem demais isso daqui. Eu vou pegar aqui alguns... A Natália não fugiu não, né? Olha, deixa eu ver se eu consigo Não. Tá me Ela dando, tá aí hein? ainda, Tá né? me Tô dando um aqui. sono Aqui, ó. porque eu com a venda me dá um deles. sono. Não, vou te falar, eu vou entrar na proteção de tela daqui a pouquinho. Mexe comigo, que senão eu vou, ó, dormir. Deixa aqui Acorda, paradinho. Cristiano. Pra qual câmera que eu posso mostrar aqui? Eu acho que a Show. Ana Ó. morreu, porque tá um gelo. Tá um Tá gelo, por Ana, aqui meu Deus, já. parece um defunto aqui, ó. Tem aqui Gente. certinho, ó. Eu vou agora abrir aqui e vou começar. Eu tenho certeza que eu vou errar todos. Eu espero isso. Quer pingar uma gota de na coração, tampinha? de coração. Deixa eu ver aqui. Vamos Vou lá. tentar aqui, Primeiro, que é difícil acertar Ó. uma coisa que você não sabe nem a opção. Tá. Guarda pra você, Só peraí. Só pra entender, você Não, tá de novo, colocando de na mão novo. dela? Ó. Já Tá foi, bom. Cris. Tua vez, ó. Tô chegando aqui, ó. Peraí, você vai colocar onde? Tá no nariz aqui, ó. É só cheirar, viver. Cristiano. Só viver. Respira, Cristiano. E aí? Pinho ou sol? Ah, tô brincando. Tem Deixa eu gente, dizer. tem gente que chama mesmo, Tem sabia? cheiro de Aqui, ó. desinfetante mesmo. Tá aqui. Não é pra gente adivinhar já, dizer o que, Já. que é? Manda aí. Isso Manda é o que casca de vocês acham. fruta? Eu achei o cheiro de pinho ou sol. Eles não Tem a- patrocinam a gente, não. Eu Chama de achei, desinfetante. então, Sério? Isso aí mesmo? É eucalipto. Não, eu acho que é casca de laranja, não? Quase. Tá. Guarda aí no coração. Tá. Guarda aí. Eu vou chegar com outro aqui agora. Não, fica de venda. Não, eu vou Fica- tirar não, é que Fica por aí. eu tô chorando pelos meus cachinhos aqui. Tem outro aqui, deixa eu mostrar pra vocês Lá também. vem. Tá aqui já. Fora que a venda Beleza. aperta o nariz, né? Que é o instrumento que eu preciso para essa tarefa. Tá na mão. Vou aqui, ó. Lá vem. Tá aqui. Eu sou muito ruim pra ervas, Oh, essas coisas. Poxa, que legal saber disso. Para a nossa alegria, Tem cheiro com de pasta de certeza. dente. Foi, Mostra já pro Cris. troquei. Cris, é tu? Chegou, chegou? Tá aqui. Só viver. Tá perto também. Ah, já sei. Já? Já. Cris, tu tem cheiro de Guardou. pasta de dente. Tem cheiro Parece de... que eu tô cheirando Pode Colgate. conversar entre vocês aí. Será que é o tal da hortelã? Ah, É Ou da hortelã. menta? É hortelã, né? é menta. Aham. Menta, com certeza. Caramba, será É que tá mandando menta. bem? É isso aí. Eu tenho outro aqui que é bom e, cara, eu vou derramar. É menta, isso aí. Lucas. Tu Esse aqui deixa é bom de pra arte. tomar. A primeira pinho-sol, a segunda pasta de dente. Lá vem. Pinho-sol, pasta de dente. Não, eu não chamei E de a- pinho-sol, não. O que, que eu Primeira- disse que era primeira- casca de laranja? A primeira pinho-sol, a segunda Cadê? Que eu pasta já de tô dente. cheirando vento aqui, não tem nada embaixo do meu nariz. Aqui. Ó, vou chegar pertinho aqui de vocês. É eu agora?
Muito Não, ainda cuidado, não. hein? Muito cuidado. Tá em mim? Tô sentindo cheiro de nada. Tá, cheiro de nada. De nada? Senti cheiro não. Ó, vou te dar mais uma chance porque eu sou muito gente boa. E humilde. Gente, eu não... o que é esse cheiro? Agora sim tem cheiro de produto de limpeza. Será? Ó, bonzão pra tomar, Tem hein? muito cheiro de Colocar produto de realmente, limpeza. Uma tardezinha tomando isso aqui, que delícia. Não, você tá doido de tomar produto de limpeza? Ó, cheguei pertinho, Cris. Tem um momento. Ou, você tá me induzindo ao erro, Lucas. É. Você tá me induzindo. Isso Não, não é de primeiro, bebê, ó, não. primeiro Isso não é de pinhão-sol, bebê, não. primeiro foi pinhão-sol, segundo passo de dente, agora sabonete. É isso aí. Sabonete. Isso é produto de Ah, é limpeza. Isso sério? não é de tomar, não. Sabonete agora. Beleza. Lucas Deve ser Iago, bonzão eu te tomar pego, um hein, Lucas banho. Iago? Tomar um banho com você deve ser bonzão. Mas Vem o aqui, cheiro é eu bom, vou continuar, hein? então. O cheiro é Eu bom. tô adorando que eu sei que ele tá passando correndo, porque a voz passa correndo assim do lado, sabe? Ele Deixa tá eu mostrar passando pra correndo vocês. até a mesa. Ah, eu queria tanto contar, mas eu não vou fazer isso. Agora não. Você tá se divertindo, né, Eu tô garoto? aqui pela diversão. Tá bom. Eu tô pela diversão. Vai vir sua vez. Ah, Chegará não. a sua vez. Esse Ó, eles esse não vão daqui, ó. conhecer, não. Bonzão tá nessa. Ó, tá tranquilo. Pra mim tá ótimo. Seu eucalipto? Ah, eu não vou poder estar no momento. Cris. Eu gostei da trilha também. Não é isso que eu ia falar. Ah, Eu tô já só tá escutando demais. essa trilha de presepada. E aí? Nossa, você é bem concentrado. Forte, Gente. forte. Não, você aí de casa tá Posso tentando sentir de novo? adivinhar também Posso o que sentir ele de tá novo? Pode sim, ó. mostrando Vou pra chegar vocês, aqui. não tem o nome. Gente, Eles estão vendo. Não, eu acho que isso é eucalipto. Mas eu não, posso mas não estar é muito eucalipto errada. não, tá muito forte. Tem, sei lá, 150% de chance de eu estar errada. Nossa, cara. Ó, tá bom. Esse aí tá Pô, uma vocês tão mistura de... mandando Gente, muito mal. Eu não gostei desse não, eu não gostei desse aí não. você ouviu isso? Esse é o que eu não gostei. Você ouviu? quê? Vocês estão mandando muito mal. Ó, eu vou compartilhar com vocês primeiro aqui. Não, mas eu... Ô, Cris! Pô, vocês estão mandando muito mal. Deixa No aqui. mínimo ele botou uma pizza aqui embaixo do cheiro do nariz da gente, a gente não tá adivinhando o cheiro. Esse daqui. O que vem, minha gente? Que olha só, a aqui Natália eu ainda vou tem que mandar dizer agora, pra ó. que serve cada um, hein? Vou Você de explicar. casa eu acho que ia acertar. Você de casa ia acertar, hein? Cris, eu tô aqui pertinho de você. Vamos começar por você, ó. E o bom é que eu tô com o cheiro da lavanda e do outro, que era anti-estresse, ainda na mão aqui, então Tá aquela... tá uma grande confusão. Parece quando a gente vai na loja experimentar perfume, Ó, o Cris vindo, que a calma. mulher dá Cara, vários é que eu sinto, papelzinhos. eu tenho pouco, eu tenho pouco. Ah. Eu tenho que sentir mais, eu não Vamos- senti nada. vamos não respeitar senti o nada. amigo aqui, ó. Eu não senti Ô, nada. Cris, é pra cheirar, não é pra passar no Cris. corpo, não. Não tô sentindo nada, não. Não? Vai ter que limpar a ponta do nariz do Cris, vai Cara, estar parece melecado no um negócio. figo, assim, um gosto, um cheiro de figo. Eu nunca saberei o que é um Nossa, cheiro de figo. caramba, olha pertinho, hein? Parece um figo, sabe? Pelo tom de voz do Lucas Iago, ele tá me Ó, zoando. pertinho, hein? Ó, Vai, agora, o que vem aí? Aninha, tô aqui do Cara, lado, hein? pêssego não é. Figo, parece um Nossa, figo. mas eu senti cheiro de queijo. Nossa, e caramba, não é? Não, eu quase enfiei a boca Olha. também, não sei o que é, mas tem cheiro de queijo. Queijo, né? Tá no caminho, hein? Tá pertinho, caramba. Ô, São Cristiano, bem bons nessa brincadeira. ainda bem que a viu? gente é apresentador. Adoro. E Vamos não lá. trabalha com nariz, eu vou te contar. Ai, deixa eu ver, eu tenho que escolher aqui, deixa eu ver. Cara, cheiro de figo. E cheiro de queijo, é tudo a ver. É um Nossa, figo... cheiro de, sei lá, é de um- gorgonzola. É um Deixa aqui, ó. figo com... Ó, Um vou cheiro deixar de aqui. gorgonzola. É um gorgonzola com figo. Vai aparecer pra vocês o nome na tela. Tá bem prima, ainda bem parente. É. Mas eu sempre achei figo parecido com queijo mesmo. Eu sempre achei que... tinha uma Ó, O que cor- será que vem agora? Ainda tem mais. Ó. Deve estar uma mistura. Gente, eu não faço ideia do que cheiro é esse. Leva lá pro Cris pra ver se ele me dá a luz. Certeza? Não faço ideia. Cris. Se for fraco, eu não consigo nem sentir o que é. Ele já tá viciado Mas na vamos- já, né? Não, é forte e tem a ver com loção de barbear, aquele negócio de passar na barba. Isso. Mas é da óleo essencial que a gente tinha que estar cheirando? Eu tô com a impressão de que não tem nenhum óleo essencial nessa brincadeira. Imagina, você acha que a gente ia fazer isso? Que Já isso? posso tirar minha venda? Imagina. Eu posso voltar a enxergar? Que isso? Eu vou trazer aqui agora Olha, pra ficar bonitinho. Posso ir mais aqui pertinho, diretora? Posso? É só o Lucas não derrubar aqui, não acabar com a brincadeira, né? O Lucas vai chegar certinho aqui. Lucas O e Lucas Iago, quase. que esses negócios são caros. Ó, pode tirar. Peraí. Nossa. Não, eu preciso que alguém confira Bom meu dia. rímel. Deixa Bom aqui. dia. Você que acordou, bom dia. Eu astigmatismo. Bom dia. Muito bom dia. Vou levar pra Eu preciso que cá. alguém confira meu rímel, se não tá todo borrado. Tem uma marquinha só. Uma marquinha aqui.
Mandaram bem, Não, mas a será? marquinha aqui é A do... do óculos. A do Menos, né? Por enquanto eu continuo não enxergando nada, né? Até Mandaram bem, colocar o será? óculos de volta. Ó, eu comecei... O primeiro era... O que vocês falaram primeiro? Eu Não, falei você tá que me o primeiro zoando. era Eu cheirei um monte de pinho-sol. coisa que não é disso daí. Eu tenho Pinho-sol. certeza. Pinho-sol. Tinha pasta de dente, não tinha? Pinho-sol no primeiro. Era o limão siciliano. É do limão? Cara, ó. Era cheio de Quer desinfetante. voltar? Ela falou Eu casca falei de casca de laranja, laranja. você falou Eu vou aqui pinho-sol. trazendo os outros. Tem gente que acha Que eu que óleo deixei aqui. essencial cítrico tem cheiro de pinho-sol. Pinho-sol. Mas É. vem cá, pra que serve o óleo de limão siciliano? Óleo de limão siciliano é muito bom para o sistema digestivo. O óleo de limão e de lavanda e de laranja são os 3 óleos que eu verdade. considero mais seguros do mundo. São o que Limão. chamam de 3 Ls. Então, assim, limão, laranja, lavanda são muito seguros e o óleo de limão ele serve para tudo do trato digestório. Então, azia, queimação, intestino preso, gases, refluxo, todas as questões digestivas, o limão funciona muito bem. Eu faço o que com óleo? Aí eu coloco na língua, Não. passo, cheiro. Não, é 15 gotas na barriga e esfrega também, por Não, favor. nem Deu a ideia 15, até, realmente. nem 15 igual eu fiz com o meu filho, tá? O que você pode fazer é diluir num óleo vegetal. Eu até trouxe um óleo vegetal, se Não, esse você aqui é quiser muito bom. É fazer gostosinho, um né? experimento, Cris. Agora que você falou que é limão siciliano, faz sentido. É, Passar um tiquinho na mão, Tudo vai fazer sentir, sentido quando a gente pode é ver. muito bom para concentração, para clareza mental. Então, o limão, ele tem emocionalmente essa pegada de promover Sensacional. clareza. acho que eu mais gostei disso aí foi o limão. Foi? E o menta aquele. de Não, menta. então, o de menta que a gente cheirou era o quê? Hortelã-pimenta, ele acertou. Era... Ah, Aqui, ó, então a gente não inclusive. tava muito biruleibe das Esse, ideias, não. inclusive, Ó. você pode pingar uma gotinha na mão e inalar para Só pra melhorar a vocês sua dor de lembrarem cabeça. aí. Então, esse aqui vai ser meu novo melhor amigo. Esse é muito bom para dor de cabeça. Pra que ele é? A hortelã-pimenta também é boa para o sistema digestivo. Ela é um tiquinho mais... Vou passar 15 gotas na minha Não barriga vou agora ser, pra não ver vou se ser resolve isso perigosa, mas ela requer um pouco mais de cuidado do que o limão. Então, por exemplo, a hortelã-pimenta tem que tomar cuidado com crianças asmáticas, Aham. com pessoas que têm algum problema respiratório, porque ela dá esse ardido, Gente, né? Esse essa gelado. sensação de limpeza Mas ela é muito boa para sensacional. sinusite, rinite, todas as ites, a Eu hortelã-pimenta sou vai apaixonada ajudar. por tudo que arde. Esse filme é o meu. Bala que arde eu gosto. Todos esses cheirinhos assim, que dá essa sensação de frescor. Mertiolate, Eu essas gosto. coisas. Não, esse na pele Não? não, na pele Só é não ruim. cuidado com o olho, Boa. porque senão você vai ficar chorando por Brincadeiras à algumas parte, quando a gente horas. faz essa questão de inalar, de colocar na língua, nenhum óleo você faz um outro contexto de ingerir, né? São todos... Não, na verdade eu não trabalho com ingestão, porque Uhum. até estava conversando com a Ana no intervalo. A ingestão, ela é uma possibilidade, Uhum. tá? Ela é uma prática. Na França, em outros lugares do mundo, se usa a ingestão. Mas quando a gente fala da ingestão de óleo essencial, a gente está partindo para um lado mais farmacológico das coisas. Que tem Então, outra pegada. exato, eu estou querendo de fato falar em tratamento médico, e aí eu gosto de deixar para a área da saúde. Então, na França, médicos, farmacêuticos prescrevem óleos essenciais. Enquanto nós, aromaterapeutas, consultores de bem-estar, pessoas que trabalham com os óleos essenciais de uma forma, vou dizer, um pouco mais informal, porque é uma profissão não regulamentada, eu não posso prometer cura, eu não posso prometer saúde e nem colocar uma outra pessoa em risco com o uso da ingestão, né? Se ela fantástico. funciona muito bem pelo uso olfativo e tópico. Isso mostra a seriedade da nossa Com profissional certeza. aqui, né? Com certeza. Com certeza. Tem outro aqui que eu mostrei Tá, eu pra quero vocês. saber se eu cheirei queijo ou não. Queijo não. Por incrível que que pareça, é esse queijo daqui? não. Cheiro de figo, Ó. cheiro de queijo. Eu O falei que era figo. isso? Ó, esse Suco de daqui. laranja. Eu vou chegar pertinho de Isso é novo. desinfetante. Ah, é bom pra tomar, bom É. pra passar na barba. Muito engraçado da sua Não, parte. Com certeza, isso. Ah, não, esse aqui, sabonete. Isso. Esse aqui Cheiro eu falei, de desinfetante. falei, Verdade, falei sabonete. sabonete esse aqui. Dá pra passar pano agora mesmo no cenário. O que esse mais que a ajuda- gente cheirou? Brincadeira, não. Não, esse Galera, ajuda a na limpar a limpeza, casa. com certeza. Esse Eu ajuda a acertei o limpar a eucalipto. casa. Eu acertei o eucalipto ou eu errei? Eu não entendi que você falou que o suco de laranja Hã. era o queijo. Tem uma É. coisinha errada. É verdade. Eu acho que meu olfato ele já tá um pouco cansado. Não, tô quase tomando isso aqui. Tá tranquilo. Só não inverte os potes. Exatamente. Eu quero saber se eu acertei o eucalipto ou não. Eu acertei ou não? Tivemos esse aqui também. Esse é o parecido que a gente Lavanda. ganhou. Esse é Tivemos parecido. lavanda. Mas se você provar, você vai ver que ele é um pouquinho mais adocicado. Aqui a gente tem também, ó. Melaleuca, titri. Pra que serve de Nunca ouvi melaleuca? melaleuca. Antibiótico. Melhor antibiótico, assim. Olha O melhor só. não, tem mais fortes, mas ele é o mais coringa. Aham. Então, a gente vê muitas pessoas, principalmente mães, precisam ter melaleuca em casa, porque as crianças ficam doentes, ficam com dor de ouvido, dor de garganta. E o uso é daquele diluído? E aí você rolon? vai, exatamente, diluir ou num rolon, ou aplicar na Sim. mãozinha, passar na garganta da criança, passar aqui Isso atrás que eu do queria ouvido. entender. Por exemplo, ó, você falou agora, né? Ele tem um contexto de um antibiótico. Não vou ingerir,
mas vou colocar na região, porque aqui a pele absorve, nessa região ele trabalha. Como é que funciona um antibiótico com óleo que você não vai ingerir? A pele faz esse trabalho na região específica, ou quando você inala em alguma área pulmonar, por exemplo, como é que funciona o efeito antibiótico sem ingerir? Quando a gente fala dos óleos essenciais aplicados na pele, o que vai acontecer? Eles são substâncias, eles não são oleosas, mas eles são substâncias que a gente chama de lipofílicas. Eles interagem com gordura. E a nossa pele, ela tem gordura, ela tem um sebinho que é natural dela. E quando você, inclusive, adiciona o óleo vegetal, né, o carreador, você, além de estar protegendo a sua pele de ter contato direto com o óleo essencial, você está permitindo que o óleo essencial absorva, né, seja absorvido pela sua pele mais rápido do que ele evapore, porque ele vai ter essa característica volátil também. Então, quando ele começa a penetrar na sua pele por essa compatibilidade natural das moléculas, ele vai cair na sua corrente sanguínea. Pelos vasos capilares, ele vai entrar ali na sua corrente sanguínea. Quando você tem uma aplicação local, é natural que aquela região vá receber a maior dose, digamos assim, daquele óleo essencial. Então, se eu estou com dor, não faz sentido eu inalar um óleo, faz sentido eu aplicar naquele local. Se eu estou com uma inflamação, se eu estou com um machucado, eu vou sempre buscar aquela região onde eu quero a maior concentração dessas moléculas. E as moléculas químicas vão agir dentro do nosso organismo como um medicamento. Elas vão buscar ali, de acordo com a afinidade de cada molécula, o que elas precisam fazer. E a melaleuca, né, o tea tree, que algumas pessoas conhecem, ele é rico em algumas moléculas como terpinem 4-ol, que são moléculas químicas muito antibióticas. Então, o que elas fazem? Elas entram no nosso organismo e vão procurando ali o fortalecimento das glóbulos brancos e vão procurar, de fato, as bactérias daquele lugar para... Quero jogar vocês embora. Então faz uma ação bem legal. Que aula, hein? Que aula. Tem mais um olhozinho aí. Nosso tempo tá correndo, mas a gente tá aprendendo muito hoje. Tem o seu eucalipto. E o tal do eucalipto. Aqui, eu não tava doida. Eu cheirei queijo hoje, mas o eucalipto tava certo. Rolou também pasta de dente, que eu deixei ali no outro... uma pastinha de dente. Esse eu vou até trazer pra cá. Pra que serve o eucalipto? Para respiração, ele funciona muito bem. Então ele é bom para as vias aéreas. Ele tem uma ação anti-inflamatória bem interessante também. Então, pós-treino, a pessoa tá com a perna cansada, andou muito, nervo ciático, essas dores mais musculares, o eucalipto ajuda muito. E ele é muito bom para relaxamento também. Queria te perguntar, então, é um óleo eu não sei se é o mesmo a questão do óleo. Aquele que você pega uma gotinha e coloca na água para vapor. Vamos conversando aqui enquanto o Lucas guarda nossos olhinhos, sem derramar, hein, Lucas? Como é que funciona aquilo? É outra e sem aplicação. Beber o suco de lá é essência, não é óleo. Ele vai para o apartamento. Então, quando a gente fala, por exemplo, do difusor, daquele que solta fumacinha, o ideal é que seja feito com óleo essencial mesmo, porque a essência sintética, além de não ter benefício terapêutico nenhum, ela é só um aroma, ela pode ter alguns componentes que não são tão bacanas. Olha aqui, isso aqui é uma informação muito importante. Eu, na minha vida inteira, ou eu usava plantinha quando estava perto dos meus pais, mas a gente não tem noção do que é essência e do que é o óleo. E eu sempre, quando depois fiz com uma gotinha de essência. Então, olha o quanto que a gente perde em não colocar o óleo no trabalho, né? Então, e aí quando a gente fala do óleo, a gente tem que tomar o cuidado justamente por ele ser muito concentrado. Eu até, uns tempos atrás, estava com uma sinusite super brava e o pessoal pergunta muito, posso pingar óleo essencial no inalador, né, no nebulizador? Eu sempre falo, gente, não, porque é muito forte. E aí as pessoas falam, então o que eu posso fazer? Eu falo, lembra dos antigos que pingavam as gotinhas na bacia e cobriam a cabeça? Boa. Gente, isso é bárbaro, você vai ter ali a vaporização dos óleos, vai fluidificar muco, então para essa época mais seca, esse tempo de inverno, a cabaninha com óleo essencial é uma inalação fantástica. Nath, muito obrigada pela aula. Né? Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Muito bom, a gente espera te ver aqui mais vezes. Com certeza, é só me convidar. E aí, Lucas, você tá com mais uma novidade pra gente? Tem mais alguém que vai participar aqui com a gente agora? Tem mais gente participando, quer dizer que eu acertei todos. Eu queria te dizer obrigada pelo momento aqui, mas eu não tô sentindo gratidão, eu senti muito à vontade. Inclusive, se você repetir, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou aqui agora que tem outro assunto para dizer para você. A gente falou um pouquinho sobre essa questão de saúde e tudo. E eu tenho falar um pouquinho da revista Vida e Saúde. Eu queria que você também já escutou falar sobre ela, já ouviu, quem sabe você também tem na sua casa aí. Eu realmente lembro que na minha infância, quando eu morava com os meus pais, a gente sempre tinha por ali, gostava de folhear, realmente falando sobre atividade física, falando sobre alimentação também, falando sobre, enfim, tudo que realmente está com a gente. E tem alguém para estar com a gente, para poder conversar com a gente, que é o Michelson Borges. Quero até agradecer por ele aceitar o nosso convite
tá juntinho com a gente. Até compartilhei com o pessoal de casa agora sobre essa questão que eu gostava muito de, quando estava na casa dos meus pais, sempre tinha por ali a revista, eu gostava de folhear, realmente ver a qualidade, ler sobre isso. E hoje eu estou muito mais próximo disso, me interessando mais, cresci, né? Então a gente se interessa mais pela saúde e a revista Vida e Saúde exatamente traz sobre esse tema também, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, amigos aí do programa e também aos nossos. É um prazer, neste momento, conversar um pouquinho com vocês. E a revista Vida e Saúde, ela realmente traz essa questão de saúde, é o pilar dela. Eu falei, Vida e Saúde realmente diz tudo já, realmente no título dela, falando sobre essa questão de atividade física, realmente visando o bem para a nossa vida. São os pilares realmente da revista, né? Lucas, a revista Vida e Saúde, que já existe há 84 anos no Brasil, o que faz dela a publicação de saúde mais antiga, sendo publicada ininterruptamente no Brasil, no nosso país, ela se pauta pelos chamados 8 remédios da natureza. Ar puro, luz solar, água usada de maneira correta e abundante, descanso, exercício físico, confiança em Deus, enfim, esses 8 remédios gratuitos que nos ajudam a ter uma saúde melhor. É aquilo que a gente costuma dizer assim, viver bastante e bem enquanto se vive. E o slogan da revista, desde 1939, é boas ideias para você viver bem. Essa é a Vida e Saúde. Achei legal você comentar sobre essa questão dos 8 remédios que estão presentes na natureza. E sempre que eu pegava, eu lia realmente, leio, e a gente tem realmente o contato com a revista ainda, e são, enfim, dicas que estão realmente próximas, a gente consegue realmente fazer, replicar em casa, realmente levar para um estilo de vida, compartilhar com os amigos. E eu imagino poder trazer isso à quantidade de pessoas que acabam entrando em contato com vocês também. Falou, poxa, muito obrigado, isso estava ao meu alcance, eu conseguia fazer, achava que não era possível e vocês, dentro de uma revista, acabam trazendo isso para a gente, né? Um dos aspectos, assim, bastante compensadores de trabalhar com a revista Vida e Saúde, eu sou editor dessa revista já faz 7 anos, sim, é a gente receber realmente esses feedbacks, né? As pessoas dizerem, olha, muito obrigado, eu não imaginava como era simples viver de forma simples e saudável. As dicas que vocês dão, porque nós temos na revista sessões assim bem práticas, né? Nós temos ali no meio da revista a sessão de culinária. Nós temos aí um amigo, o Ricardo Fioravante, que é um culinarista de mão cheia e nos ajuda com receitas naturais e práticas e, claro, deliciosas. Então, as pessoas aprendem a fazer substituições, trocar na dieta aquilo que não faz tão bem assim e por algo mais saudável. Temos também a sessão em forma. A ideia é promover o exercício físico e mesmo que a pessoa não possa eventualmente ir a uma academia ou praticar algum esporte, ela possa fazer em casa mesmo ali, em pouco tempo, dedicar um tempinho cada dia para algum tipo de exercício. A revista ensina isso também. Então, é uma revista que traz conceitos assim mais teóricos. Nossos colaboradores são todos pessoas com formação acadêmica, legal, com experiência em suas áreas como médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, mas também tem esse aspecto mais prático, dando dicas para que as pessoas possam praticar em casa, na vida delas, no dia a dia, aquilo que elas vão aprendendo com a revista. Então, eu já quero aproveitar que eu estou aqui com o editor aqui, se você puder adiantar para a gente qual que é o destaque, então, desse mês sobre a revista. Posso sim, está aqui, com o maior prazer. Tá, né? Na mão. A revista de julho traz aqui um personagem que é, na verdade, a encarnação de tudo que a gente vem ensinando há 84 anos. Ele até vive há mais tempo que a revista, 90 anos, o senhor César, lá de Santa Catarina, que é um praticante do que nós ensinamos aqui na revista, ele que já é vegetariano há mais de 20, 30 anos, né? A gente conta a história dele aqui nesta edição e mostra quais são os, aspas, segredos, porque não é segredo, está tudo revelado, né? Os segredos da longevidade e saúde do senhor César, César dos Reis. 90 anos, ele caminha todos os dias, vai para a academia, ele ajuda ali a sua igreja local, visita as pessoas, ministra estudos bíblicos, enfim, uma pessoa super ativa no alto de seus 90 anos. E, para nós, é um personagem que realmente representa muito bem tudo que a gente vem ensinando ao longo das décadas aí com a revista Vida e Saúde. Agora, se eu quiser realmente ler mais sobre essa reportagem, sobre essa história, conhecer mais de perto essas e tantos outros materiais que a revista traz, como é que eu faço para ser um assinante da revista e ter sempre ali comigo, lendo e sabendo das novidades?
Lucas, eu creio que a melhor forma é acessando o site da revista, que é o revistavidaesaude.com.br. Ali nós colocamos materiais extras e abertos ao público, certo? Temos atualização constante do site, com notas, com pesquisas, e colocamos também ali, depois que passa o mês da revista, a gente coloca a matéria de capa e outras sessões também disponíveis por lá. As pessoas que quiserem, os amigos que quiserem fazer assinatura, tem ali um espaço também para isso, tá bom? E, inclusive, tem um e-book gratuito lá para você baixar com os 8 remédios da natureza. É um presente que a Vida e Saúde dá para aqueles que acessam o site revistavidaesaude.com.br. Está aqui na tela, inclusive, só olhar aqui e realmente entrar em contato. Michel, eu quero agradecer por você disponibilizar esse tempo para falar com a gente, falar um pouquinho também sobre o destaque e sobre esse grande trabalho que é da revista Vida e Saúde. Um grande abraço para você e até uma próxima, viu? Obrigado, Paulo. Um abraço para vocês também e a todos os que estão acompanhando aí o programa. Tá certo, até mais. Viu só, né, pessoal? Ficou a dica aí. Agora, Cris, Ana, com vocês. Olha Muito só, bem. sensacional, né? Sensacional. Revista Vida e Saúde, Tá tudo a ver aí. com o que a gente está falando. Bora Ô, Cris, lá. eu estava conferindo umas coisinhas aqui, que eu recebi uns prints do YouTube. Tem lavandinha da Nath, mandando um oi aqui no YouTube. Legal. Ela disse assim, ansiosa para vê-la, provavelmente antes do programa começar, a Joana Dark de Santos de São Mateus, no Espírito Santo. E a Shirley também falou, sou uma lavandinha da Nath Silvestre, amo essa professora maravilhosa. Eu acredito que a lavandinha seja o nome carinhoso pelo qual a Nath chama os seguidores lá no Instagram que dela. legal, mas Tá é- aí na sua tela o Instagram da Nath. Gente, que fofa, hein? Lavandinha, olha que legal. Gente, tem uma turma, então se você tem essa professora fantástica, obrigado por ter emprestado ela pra gente aqui, né? Pra gente poder tirar várias dúvidas. E que aula, né? Sensacional. Olha só, o programa ainda não acabou. Só um recadinho, tá aparecendo uma aspas intrusa aí no Instagram, mas não coloca ela não, tá? Quando você for procurar lá no Instagram, é Nath Z Silvestre. Esse é o Instagram da nossa professora que estava aqui hoje. Vai lá ser uma lavandinha da Nath também. Mas não sai daí não, sabe por quê? No próximo bloco tem mais um episódio do quadro Me Pergunte Qualquer Coisa. E dessa vez, Cris, com quem que a gente vai conversar? Gente, fantástico. Olha aqui, ó. A Luciene, ela tem uma história fantástica. Você nem imagina o que vem por aí. Eu, inclusive, quero saber onde é que tem um livro que eu quero comprar, porque ela é palestrante, ela levanta uma bandeira muito fantástica. Quer saber? Ah, Cris, você não conta? Ué, por quê? Depois do intervalo Porque vai fazer são o 4 quê? minutos. Vai pra onde nesse tempo, menina? Tô sentindo gente de pessoa curiosa. Olha o cheirinho. Não é de lavanda, não. Sou eu. Um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. E para você que está chegando agora no Entre Família, não entendeu ainda o Entre Família 2.0, ele é muito mais dinâmico, né? A gente falou sobre aromaterapia, tivemos perguntas, teve aí também o hashtag, a sua participação, interatividade. E agora, sempre no finalzinho, tem uma surpresa para você, tem o pulo do gato e também tem uma pergunta que pode ser perguntada. O que a gente pode perguntar, Aninha? Qualquer coisa, esta é a premissa deste quadro. Se você tem curiosidade, nossa, se eu tivesse alguém na minha frente que já morou na rua, eu queria fazer algumas perguntas para essa pessoa, mas eu tenho medo de ser invadido, de ser invasivo. Não, senhor. Aqui a gente trouxe alguém com as perguntas que você tem curiosidade e a gente dá voz para essa pessoa contar a própria história. Então vamos rodar a vinheta do quadro? Me pergunte qualquer coisa. Vemos gente diferente todos os dias. Elas têm uma aparência diferente, se vestem de maneira diferente, Se comportam de forma diferente e fazem coisas diferentes. às vezes é tão diferente que causa curiosidade. Mas, por respeito, não invadimos o espaço do outro com perguntas. Este é o lugar onde juntamos as perguntas e os únicos que são capazes de responder. Em um ambiente acolhedor e informativo. Pergunte qualquer coisa. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Não ficou bonita essas vinhetas do programa agora Lindo nesse demais. novo formato? Rapaz, só tô eu velho aqui, mas tô segurando a onda enquanto eu posso, vai dar tudo certo. A nossa convidada já chegou, já está aqui, estava nos bastidores acompanhando o programa e tem uma história fantástica, né, Nina? É isso aí, porque eu não falei que a gente traria alguém que já morou na rua, assim, só como um exemplo. A Lu realmente já morou na rua e hoje a gente trouxe alguém com essa vivência para poder conversar um pouco com a gente. Olha só, a Luciene, é Miller que pronuncia? Sim. Luciene Miller. Ela é escritora, palestrante, editora, bibliotecária, autora do livro Colo Invisível, você já vai ouvir falar mais dele daqui a pouquinho, que é exatamente onde ela conta sobre a experiência dela. E ela também é ativista dos direitos e garantias de crianças e adolescentes. Uma curiosidade, você ficar aqui... eu
vi as suas perguntas, mas eu queria perguntar mais, eu queria saber mais da história da Lu. Além do livro, ela também já esteve no Identidade Geral. Então você pode conferir a história dela no YouTube ou no Interplay da TV Novo Tempo. Bem-vinda, Lu. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz em mais uma vez estar aqui e participar agora do programa de vocês, que é lindo. Coisa boa. E aí, Cris, de onde é que você vê as perguntas? Eu vou dizer uma coisa, deixa eu ligar para alguém. Que ligar nada, você já fez essa pergunta, é a sua representante aqui, juntinho com o Carlinhos, o nosso VT. Você vai acompanhar de casa. Você quer fazer uma pergunta? O povo de casa está te representando. Então, ó, prepara o coração, na tela a primeira pergunta. Vamos lá. O que levou você a morar na rua? Uma ótima pergunta para a gente começar, né, Lu? Sim. Vamos contar a história do começo, então. É verdade, as pessoas geralmente, algumas pessoas imaginam que as pessoas possam nascer na rua, né? O que é muito mais difícil, né? A rua é um lugar que você escolhe estar quando alguma coisa te incomoda na casa, ou quando não é só a desigualdade. Infelizmente, a desigualdade social, ela empurra mesmo a pessoa para viver em vulnerabilidade, mas a família e os conflitos familiares causam muitas coisas, muitas dores. E, no meu caso, eu sofri um trauma, um abuso, uma violência muito grande da minha madrasta, né? Minha mãe faleceu logo após o parto do meu irmão, o meu pai ficou muito dolorido com isso, a saúde mental dele foi muito abalada. E aí ele se casou de novo. Quando se casou, não estava disponível para essa madrasta. Ela sentia muitos ciúmes em mim e ele, e esse carinho que ele ainda tinha quando estava sóbrio era só meu. Então, um dia ela virou a frigideira de óleo quente nas minhas costas enquanto cozinhava. E eu só tinha 4 anos, quase 4 anos e meio. Era muito pequena. Uma criança. Então, uma criança. E assim, o que as pessoas ficam me perguntando sempre como, em que momento isso aconteceu. Eu fugi na sequência disso, porque a violência dentro de casa era tão grande que era muito mais segura a rua do que o meu próprio lar. Você fugiu com 4 anos ou foi na sequência desse start? Com 4. Com 4 anos? Com 4 anos. E como foi? Na sequência desse dia mesmo que ela virou a frigideira, me machucou muito, mas aquele ambiente era muito negligente, era muito disfuncional, era um ambiente muito pesado para a criança, não só para mim, mas para outras crianças que ali conviviam, 2 filhas dela também. Era bem pesado, era um lugar que a infância não acontecia. E aí foi só a gota d'água ela virar a frigideira, aí eu fugi de casa. E as pessoas se surpreendem mesmo, né? Porque eu era muito jovem, mas eu sempre repito que enquanto eu conto essa história, tem uma criança fugindo de casa ou querendo fugir. Não, eu acho que é bom a gente até dar um destaque para isso aqui, porque a gente vê a criança na rua e veja, o teu raciocínio aos 4 anos, estando dentro de casa, onde você supostamente poderia ser alimentada, você tinha um pai que não estava tão bem, mas estava ali, uma madrasta que deveria ter cuidado de você, mas não cuidou, e com 4 anos você entendeu que talvez a rua fosse menos hostil com você do que o ambiente onde você já estava. Isso deve ter sido muito difícil para ti. Com 4 anos eu entendi que eu tinha que correr, e eu corri sem olhar para trás. A gente tem algumas perguntas, Lu, que são mais curiosas a respeito do seu dia a dia na rua, né? Com relação ao que era mais difícil e tudo mais. Mas eu queria que você contasse pra gente se você se recorda como foram ali os primeiros dias e como foi que você se virou. Eu era muito pequena, minhas lembranças são vagas, assim, essa da virada da frigideira é muito forte, porque real, né, assim, muito... Acho que a dor foi tão tamanha de ter atravessado o vestido e ter incorporado, né, o óleo quente, que parece que eu sinto até hoje. Eu tenho uma cicatriz no corpo, então isso revela muito ainda para a minha memória. Mas na sequência eu corri e aí eu tentei ajuda, lógico, não recebi. E aí perambulei durante muito tempo. E aí eu já não sei o tempo que eu perambulei naquela época exatamente, até escolher alguns lugares para ficar mesmo. E a decisão de não voltar é de puro medo mesmo. Não, então eu era muito pequena, então as memórias ainda eu chamo de devaneios. Depois sim, crescendo na rua, aí eu tenho muita memória. Até mas que do idade dia você morou na rua? até os 11. Gente, não foram dias, né? Não. Foram anos. É por isso que
a gente não pode se acostumar a enxergar as pessoas em situação de rua. E por isso que você embala tudo num pacote, você não sabe a história, cada um tem uma história ali. Exatamente. Eu sei que esse programa vai merecer mais tempo, então vamos para a próxima pergunta. A gente tem que convidar a nossa convidada aqui para vir em outro programa mais extenso. Dá para fazer um programa inteiro com a Lu, tanto dá que a identidade fez. Vamos ver então a próxima pergunta, eu acho que vai aparecer para você aí na sua tela, bem grandão, a próxima pergunta. Você já ficou quantos dias sem tomar banho? Pergunta básica. Eu até hoje, se deixar, eu não tomo banho. É incrível. Não dá para contar os dias, né? Mas eu não tomava banho de jeito nenhum. Não tem chuveiro na rua. E não tem um lugar que assim, que tem. Hoje em dia ainda tem, mas na minha época eu não me lembro de abrigos ou albergues que existiam para eu passar um tempo e me higienizar. Aliás, não era uma preocupação nenhuma. Não era. Eu até esqueço, às vezes, que eu tenho que tomar banho, porque era a minha formação na infância que fez com que eu me acostumasse com aquela situação. Mas hoje eu tomei banho, né? Estou aqui, limpa, linda. E maquiada. Você vivia com quem? Tipo, a gente imagina uma criança, vamos colocar dos 4 aos 11 ali. Você encontrou amigos, existe um ecossistema também de pessoas que se acolhem e tal. Então, eu queria até te perguntar, mas teve gente que já fez a pergunta na raiz. Então, na tela, essa pergunta aí. Você se sentia invisível? Quando você percebeu isso? Eu pergunto, quem te via, com quem você vivia e se existia só um grupo que te enxergava? Então, olha, a palavra invisível, ela é muito atrelada a mesmas pessoas de rua, né? Porque todo mundo imagina a margem da sociedade, a invisibilidade, ou ninguém chega perto, ninguém se aproxima, o que é feio, o que é cinza, o que é sujo. Eu demorei para perceber essa invisibilidade da sociedade. Eu senti primeiro a invisibilidade voltada à família, minha própria família. Eu já era desprezada dentro de casa. Depois, minha própria família mesmo não percebeu onde eu estava. Eu sou filha de um português, então parte da minha família estava em Portugal e não sabia o que estava acontecendo comigo nem com ele. E a minha família materna era uma família que achava que meu pai era culpado da morte da minha mãe. E ela morreu logo após o parto, o que não é culpa dele, claro, a gente sabe. Mas a raiva, essa coisa de remorso ou de conflito familiar é muito mais forte nessa situação. Por quê? Eu fiquei invisível para eles quando estava exposta. E eles entendiam que eu estava com o meu pai em casa sendo cuidada. Ninguém quis ir até lá para saber se a menina que ficou estava bem. Porque minha mãe, quando morreu, o meu irmão nasceu e ele sobreviveu. E o meu pai entregou para adoção. Os meus outros irmãos foram dilapidados para outros lugares. E eu fui a única que fiquei com ele. E ninguém percebeu como ele adoeceu. Isso mostra invisibilidade até com ele e com os outros. As pessoas não veem os outros. Então, eu percebi comigo isso depois, na rua, quando eu tentava pedir alguma coisa e negavam, né? Eu não ganhava, não recebia, eu não me alimentava, eu não dormia. Então, as pessoas, elas viam, às vezes, para poder machucar. E aí, sim, tem uma visibilidade imensa na rua quando você é uma menina, uma criança e crescendo numa situação de risco. E hoje eu consigo imaginar, porque hoje eu sou adulta, culta, e consigo comparar essa vivência, essa perspectiva com a ideia e a intenção dos direitos violados que aconteceram comigo. Então, eu consigo, inclusive, ter a coragem de falar. Por isso, hoje tem uma visibilidade que me assusta, porque sempre fui invisível. Tanto que o nome do meu livro é Colo Invisível. Olha, era exatamente isso que eu ia falar. A Lu está falando sobre isso aqui, a gente ter trazido alguém para falar desse assunto e até fazer perguntas curiosas sobre como era o dia a dia, mas a gente não está levando o assunto na brincadeira. Só que o fato de ela conseguir falar sobre isso, e hoje, como ela mesma disse, está aqui linda, banhada, maquiada, a gente vai descobrir daqui a pouco como foi que ela saiu da rua, não veio sem dor, né, Lu? Você viveu muita coisa, passou por muita coisa, elaborou muita coisa, precisou ser ajudada. Então, assim, hoje a Lu está aqui, está bem, escreveu, pode contar a própria história, pode ajudar outros a contar a própria história. E não deixe de estar aqui, né, Cris, o nosso convite para que você aí do outro lado se cruzar com uma criança numa situação como essa, pode ser uma Lu, pode ser alguém que vai se tornar escritora, palestrante, editora, bibliotecária, enfim, e que está impedida por conta das circunstâncias. Não, gente, eu tenho um filho, né? E eu imaginei já o Davi lá, e é isso que é, porque não é da gente.
Sim. E na verdade, somos todos nós. E eu somos não tenho filho, mas eu fui família. no fato de ser menina. Meu Deus, uma menina de 4 anos na rua, dos 4 aos 11, o que poderia ter acontecido? O que aconteceu. Nossa, Lu, me... E quando ela falou machucada, né? Aí a gente pode ver de todas as formas. De todas as formas, né? Porque aí você tem questões físicas, mas os abalos emocionais nesse sentido, de enxergar o mundo. Mas te ver sorrindo hoje e ver esse sorriso aqui, a gente vê que a gente vê feridas, mas esse sorriso é um presente pra gente aqui. A forma com que você sorri... Eu sou boba, eu rio desde criança. Eu também enxergava a vida diferente. A forma como você sorri é encantadora. Obrigada. Lu, tem uma pergunta do pessoal de casa. Se, apesar de você estar morando na rua, tem essa, Tati? Dá pra gente colocar? Então, vamos colocar essa, então? Já que a gente está falando do sorriso da Lu, do quanto ela contagia a gente aqui. Tá vindo aí, então? Se não tiver, eu pergunto, olha que eu não sou curiosa aqui dentes, também. Tem um sorriso incrível e não escovava os dentes. Apesar de você estar morando na rua, teve momento que você se divertiu? Conta pra gente. Muitos momentos. Eu era uma criança. Então, a minha visão era de criança. Eu não imaginava o amanhã, eu não identificava o que estava para acontecer. Então, eu corria do que me assustava e me aproximava do que me divertia. E era tudo coisa simples, né? Olhar para... torcer para cair um doce da mão de alguém para eu poder comer, brincar, correr na enxurrada, mas não para tomar banho, mas para brincar, jogar alguma coisinha, uma tampinha. E minha diversão é simples, é de muita gratidão. Assim, até hoje, eu sou uma pessoa bem-humorada, então era uma criança já extrovertida. Eu sou filha de um cara que era maluco, porque ele enlouqueceu, tadinho, mas ele era um cara legal. Então, o tempo que eu tive com ele, ele me passou essa simpatia. Então, eu me diverti muito na rua. A gente está chegando para os minutos finais e a gente soube aí que você ficou 7 anos na rua, né? Dos 4 aos 11 anos. E eu queria que nesses minutos finais, além de falar do seu livro, você contasse como você saiu de ser aquela menina de 11 anos, extremamente vulnerável, para ser essa mulher que hoje ajuda e defende outras crianças que estavam numa situação semelhante à sua. O desafio, Lu, é você resumir isso em 2 minutos. Claro. Eu só consegui fazer isso porque tinha um livro na minha mão. Tinha uma biblioteca no meio do caminho. Eu não fugi para o centro da cidade, eu fiquei na região onde os portugueses estavam, pelo registro sonoro, para eu tentar me aproximar do barulho do meu pai. Então, eu fiquei ali. Ali tinha uma biblioteca pública chamada Álvares de Azevedo. Por isso, sou encantada por livros, apaixonada por bibliotecas. E eu estudei muito dentro daquele lugar. Enquanto eu ficava na rua, eu ficava dentro da biblioteca e fora da biblioteca, às vezes, pulava o muro para dormir. Depois descobri que era uma biblioteca e fui ali me alfabetizando, estudando ali tudo o que tinha e o que não tinha naquele lugar. Dormia coberta com aqueles jornais que a biblioteca assina e cresci nessa região. Assim, então, desnutrida, sem dúvidas, com todos os medos que vocês podem imaginar, mas sempre com um livro na mão. Então, muita gente ruim não se aproximava de mim porque eu estava lendo. Então, eu me afastei das drogas que me ofereciam porque eu não queria, porque minha droga maior estava dentro de um livro. Então, eu estava encantada com outras histórias, sabendo que a minha era a que mais me dava medo. Mas me deu esperança, a biblioteca me deu esperança, o conhecimento me deu esperança. E aí, eu cresci. E fui crescendo, entendendo, achando que ia ser assim para sempre, que eu ia ter que me virar, que eu ia ter que fazer diferença. E fui escolhendo o que aprender, o que ler, e aos 11 anos, uma irmã da minha mãe e 2 tias minhas, né, descobriram que eu não estava com ele e tomaram a frente de tentar me abordar e tentar me resgatar, o que eu chamo de resgate mesmo. E levou um tempo para elas me conquistarem, ganhar minha confiança, mas elas conseguiram me tirar daquela situação. Levaram para casa, eu fugi várias vezes. A primeira coisa que tentou fazer foi dar um banho e foi muito violento, foi assustador, tirar piolho. Eu era um menino, não era uma menina. A capa do livro sou eu me vestia de menino para me proteger. Porque meus olhos chamavam muita atenção, sempre diziam, e sempre se aproximavam, e eu sempre corria. Então, quando eu entendi o mundo, quando eu percebi a leitura, a literatura, ela traz isso pra gente, ela traz poder, traz segurança. Quando você entende que você conhece, que você sabe, você pode. E eu mudei a minha história assim, quando as tias me resgataram, eu aceitei, com muita dificuldade, foi um conflito imenso com elas até os 18 anos,
porque eu fui muito cobrada, eu tenho uma grande cicatriz nas costas por causa do óleo, mas eu tenho um grande carimbo nas costas, que é de ser uma menina de rua. Então, até hoje, eu tenho que provar para todo mundo que eu posso, eu tenho que provar a vida inteira que eu consigo e que ninguém tem o direito de dizer o que eu posso, o que eu não posso e o que ia acontecer comigo. Pode chegar. E aí eu entrei num conflito também com todos. As pessoas estranhavam eu não saber comer com talher, estranhavam eu saber mais coisas do que devia. Eu era uma menina letrada e assustava por isso, assusto. E aí fui descobrindo que os meus direitos foram violados e cresci assim, não revoltada, mas com afeto. E aí sabendo, ciente do que eu queria para mim. Essa canalização, essa raiva, dessa dor, hoje transforma a vida de outras pessoas. Lu, eu tô impactada, eu tô impressionada, eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho. O que a gente fez aqui agora, gente, foi dar uma pincelada e realmente, você pode perguntar qualquer coisa, semana que vem tem mais um quadro como esse, mas foi dar uma pincelada na história da Lu, que é muito mais profunda, tá no livro dela, Colo Invisível, o Instagram tá passando aqui embaixinho. Você pode seguir a Lu, procurar também conhecer um pouco mais sobre a história dela. Muito obrigada por ter vindo. Nosso tempo está correndo, mas se eu pudesse, eu ficava o restante da tarde aqui ouvindo a Lu. Obrigado, viu, Lu? A gente tem segundos aqui para acabar o programa, mas o pessoal vai buscar esse livro, vai entrar em contato com o seu Instagram e que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigada por ter vindo. Obrigada. A gente se vê amanhã, pessoal, com esse recado maravilhoso, né? Eu acho que se a gente fosse falar aqui sobre um óleo, sobre um perfume, acho que o perfume do sorriso da Lu e essa história fantástica pode ir para sua casa nesse livro. Dá um pulinho lá. A gente tem que enxergar a lente um pouquinho mais e mostrar que a gente está numa grande família. Tirar um pouquinho da nossa venda que a gente tem aqui para poder enxergar. Tem muita gente com perfumes maravilhosos pertinho aí, ó, para a gente poder fazer a diferença.